Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês, mais um vídeo aqui da nossa série sobre novas respostas no nosso canal Psicanálise e Afins, ok? Hoje nosso vídeo de número 99, tá? Hoje vai ser um vídeo assim, pré-comemorativo, a partir da semana que vem a gente vai fazer uma série comemorativa que eu vou falar com vocês no final desse vídeo, ok? Então hoje, nesta série, nessa pegada que a gente fez, um último vídeo sobre respostas aí para vocês, ok? Essa questão foi uma questão deixada aí, na verdade nem uma questão, uma sugestão deixada pela Rosângela Gonçalves Martins. O que a Rosângela deixou para a gente aí? Ótimos esclarecimentos. Eu te agradeço, Rosângela, muito obrigado aí pelo elogio e tal. E ela pediu para a gente falar sobre ansiedade. Ansiedade? Bacana, hein? Vamos lá, Rosângela. Primeiro, né, lógico, te agradecer, valeu aí por essa questão, mais esse comentário, essa sugestão aí, né, um pedido para a gente falar sobre um tema. Vamos lá, o que eu pensei aqui? Porque na verdade, o Freud, pensei em falar só sobre o Freud aqui hoje, assim, para facilitar. O Freud não fala mesmo sobre ansiedade, ok? Então eu pensei, como que a gente vai comentar isso? Vamos lá. Tá, a gente tem uma tradução ruim dos textos do Freud, já falei isso 200 vezes, 1 milhão de pessoas já falou isso 200 vezes, ou 200 pessoas já falaram isso 1 milhão de vezes, o que vai dar quase na mesma. As traduções do Freud são muito ruins. Vamos lá. A tradução brasileira, vou tomar aqui a nossa edição standard, a gente tem outras traduções, já mostrei para vocês, tomando aqui a edição standard, ela decidiu traduzir por ansiedade, né, uma palavra do alemão que é Angst. Isso se deve ao fato, né, de ser uma tradução inglesa. Foi o James Strachey que traduziu do alemão para o inglês, ok? E ali ele usou o vocábulo Anxiety do inglês para traduzir o Angst alemão. Isso por quê? Porque na psiquiatria inglesa, ali, né, naquela época, século XX e tudo mais, era a palavra que se usava na psiquiatria inglesa, então o James Strachey estava ali, usando a palavra que é o comum de se usar. Mas em alemão a gente tem algumas palavras que são mais próximas para esse afeto aí que a gente chama ansiedade. A gente vai ter o unruhig, que seria inquieto, e a gente tem também o Sorge, que seria preocupação. Então, são duas formas da gente pensar a ansiedade, né? Como aquele que está inquieto, ou aquela ideia da expectativa. Então, a prova amanhã e eu estou super preocupado porque eu não estudei e tal, tá vendo? Então, a gente tem duas formas distintas aí em alemão, duas palavras distintas para isso. A gente até tem algumas coisas mais ou menos parecidas nos textos freudianos da época pré-psicanalítica, por isso que eu estou aqui com o volume 3 aqui do Freud, que chama Primeiras Publicações Psicanalíticas, mas ok, eu estou falando dessa fase antes de 1900, ok? Mas aí a gente precisa entender um pouquinho da nosografia freudiana dessa época, né? Que a gente trabalha muito com a ideia de neurose, psicose, perfeição, que a gente sempre pensa a partir do Lacan, mas com Freud dessa época não era bem assim não. Vamos lá. Como que era a divisão que o Freud fazia aqui? A gente tinha de um lado aquilo que o Freud chamava de neuroses atuais, que seriam a neurastenia, literalmente vai querer dizer uma fraqueza nervosa, tá? E a gente teria também a neurose de angústia, a neurose de medo, a Angstneurose. E do outro lado, a gente teria as psiconeuroses, que seria a histeria de conversão, e a neurose obsessiva, como a gente chama, a disfangoneurose, que seria ali a neurose coerciva, tá? Aqui nesse volume 3, a gente vai ter um texto que se chama A Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses. É um texto de 1896, por isso que eu chamo de pré-psicanalítico, apesar de ele chamar Primeiras Publicações Psicanalíticas, mas está antes do Livro dos Sonhos, né? Esse texto foi escrito em francês no original, e ali o Freud vai discutir o papel da hereditariedade, e ele vai tomar aí a etiologia das neuroses, e os efeitos dessa etiologia, vai dividir tudo isso em 3 grupos. Quais são esses 3 grupos? O primeiro dele,
seriam as pré-condições. O que seriam essa ideia de pré-condição? Teria algo que é indispensável para produzir esses distúrbios neuróticos, mas que podem ocorrer em diversos quadros. Eu tenho uma coisa X, eu quero uma pré-condição, existe em muitos quadros. Então não dá para diferenciar muito. O segundo grupo seriam as causas concorrentes, que não são indispensáveis, pode ter, pode não ter, tá? Então seriam ou não, né? Elas não são indispensáveis para produzir os distúrbios, mas elas também podem ocorrer em muitos quadros diferentes. Por fim, né, o terceiro grupo, a gente teria as causas específicas, que seriam causas indispensáveis, né, tem que acontecer, e elas concorrem literalmente com um quadro específico de neurose, ok? A hereditariedade para o Freud estaria no caso das neuroses trabalhadas ali no primeiro caso, das pré-condições. A gente poderia ter algo de hereditário, né? Aquilo é indispensável, vai ocorrer sim, mas é tão vago, tão amplo que não dá para a gente definir, ok? As causas concorrentes, né, seria o quê? Uma perturbação emocional, uma exaustão física, uma doença grave, uma intoxicação, um acidente traumático, algo assim que poderiam, né, de alguma forma levar você para uma neurose, né? Já as causas específicas para o Freud seriam sempre as mesmas, isso a gente cansou de ouvir em Freud, né? Que seria a vida sexual daquele indivíduo, ok? Num outro texto, nesse mesmo volume, que se chama, é um texto até anterior, que se chama Sobre os fundamentos para destacar da neurastenia, uma síndrome específica denominada neurose de angústia. O Freud está tentando pegar ali um grande quadro, que é a neurastenia, e tirar ali de dentro um outro grupo, que ele vai chamar de neurose de angústia. A gente falou que essa é a primeira divisão do Freud, né? Que é a angstneurose, neurose de medo, algo assim. E essa neurose de medo, essa neurose de angústia, teria alguns sintomas muito específicos. Vou fazer uma listinha que o Freud coloca aqui. São várias páginas do Freud discutindo esses assuntos, nesses sintomas. Vou resumir bastante aqui. Seria o quê? Uma irritabilidade geral, uma expectativa angustiada, ataques repentinos de ansiedade, ataques de angústia acompanhados de atividade cardíaca ou distúrbios respiratórios, sabe, o coração dispara, a pessoa fica assim ofegante, vertigem, acordar em pânico, uma ansiedade crônica, agorafobia, etc. Tudo muito próximo daquilo que hoje a gente chama de síndrome do pânico. Tá vendo? É quase uma descrição de uma síndrome do pânico. Tá. Assim, nesse ponto, aqui sim a gente teria ansiedade como um sintoma de um quadro clínico freudiano. Mas a gente precisa notar aqui que o Freud vai usar algumas palavras. Quais são? Ängstlichkeit e a outra, que é uma expressão, Ängstliche Erwartung, que seria o quê? Uma antecipação medrosa, uma antecipação ansiosa. Tá vendo? Aqui a gente tem algo da ansiedade mesmo. Mas está vendo que tem sempre o Angst, que seria essa ideia do medo e tal. É importante também a gente diferenciar que a gente tem diversos afetos, a gente tem que prestar atenção nisso, e o Freud chega a tratar de muitos deles. Por exemplo, o medo, Angst, a angústia, Beklemmung, e, por exemplo, o susto, esse eu adoro, que é o Schreck, todo mundo vai lembrar, né? Mas a ansiedade mesmo, né, que a gente falou lá, o Unruhig, a gente falou do Zorg, ela nunca aparece, essas palavras, nunca aparecem. A não ser nesse sentido mais aí como um sintoma aí dentro de um quadro maior, tá? De como se fosse uma expectativa, uma preparação para alguma coisa. Nesse sentido, a ansiedade não é algo tão grande, tão marcante quanto o medo, tá? Um afeto importante dentro de uma construção de um sintoma neurótico ou mesmo de um quadro fóbico, né? Mas, de uma certa forma, a ansiedade aparece enquanto sinais corporais, tá? Tremores, sudorese, aceleração cardíaca, respiração ofegante, a gente viu aí na descrição do Freud. Essas coisas mostram que o corpo está se preparando para uma situação em que tem que enfrentar o medo, né? Uma situação traumática em geral,
Basicamente, eu tenho duas opções, ou vou enfrentar ou vou fugir. De toda forma, o corpo está se preparando para aquilo ali. Normalmente, então, nós vemos a palavra ansiedade quando temos algo próximo da escola inglesa, aquela escola da psiquiatria inglesa, que é o que a gente vai ver aqui nas traduções da edição standard. E se a gente tem algo mais próximo das escolas francesas, da psiquiatria francesa, como quando a gente vê o Lacan, a gente vai ter sempre algo traduzido por angústia. Ambas são as palavras que se usam para traduzir o Angst da escola alemã, né, que é a palavra usada por Freud, que quer dizer mais especificamente medo. Isso acaba causando uma certa confusão, né? Em português nós temos 3 palavras distintas, medo, angústia e ansiedade, e a gente diferencia as 3. Essa é a grande questão. Nas traduções do Freud, a gente muitas vezes, sobretudo aqui no Standard, a gente vê as 3 palavras, medo, angústia e ansiedade, traduzindo uma única palavra do Freud, que é o Angst. Tudo bem que em questões de tradução, dependendo do contexto, a gente pode sim fazer isso, mas para um leitor que está mais desavisado, só passando pelo texto, fica muito difícil de entender. Então, vamos lá de uma maneira bem simples, tentar diferenciar essas 3. O medo, ele teria um objeto bem definido, né? Um objeto claro e definido. Como, por exemplo, o medo do lobo, que é o Homem dos Lobos, né? Texto famoso do Freud, né? O medo lá de ser castrado, do pequeno Hans, né? Que é um medo que está ali clássico, né? Eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho medo do lobo, eu tenho medo de ser castrado. A gente vê claramente que tem um objeto, mas esse medo é psíquico, está aqui, ó, no pensamento. A angústia não teria esse objeto a princípio. Ainda com o Lacan, né? O Lacan tem umas frases muito interessantes, ele vai falar que a angústia não é sem objeto. Ele não fala que ela não tem, mas ele também não fala que ela tem, né? Mas, de uma certa forma, é como se a angústia mostrasse que está numa certa proximidade daquele objeto, mas eu não tenho o objeto, é um jogo assim que o Lacan vai fazer. Daí fica estranho, quando a gente pensa assim, se a angústia não tem um objeto, a gente colocar um objeto definido para a angústia. Como, por exemplo, quando a gente vê muitas vezes em textos do pessoal lacaniano aí falando de angústia de castração. Angústia de castração? Então eu tenho angústia, e aí a angústia tem um objeto, que é a castração. Então, meio que contraria a ideia, né? Mas tá, mas tudo bem. De toda forma, a angústia também é algo de psíquico, ok? Aquele aperto no peito, aquela coisa é algo psíquico. Já a ansiedade, ela é algo mais corporal mesmo. É algo dos sinais, não dos sintomas, tá? Algo que se apresenta no nosso corpo, portanto, uma resposta orgânica para algo psíquico. Nesse sentido, ela é bem diferente das demais e também merece ser tratada com atenção, pois indica que algo de ruim está por acontecer. Pelo menos na visão ali do ansioso, né? Quem está ansioso está notando que tem algo de ruim para acontecer. Então, de uma certa forma, simplificando bastante, o medo e a angústia são mais psíquicos e a ansiedade é mais orgânica. Ok? Pequena diferença. Com isso aí, a gente termina essa resposta aí para a nossa querida amiga aí, a Rosângela. Terminando então essa nossa série de questões, a gente terminou hoje o nosso vídeo 99. E como eu tenho dito há algumas semanas, a partir da semana que vem, começamos o nosso vídeo 100 vídeos aqui no canal. Nós vamos, a partir desse vídeo 100, fazer uma série comemorativa, uma série que várias pessoas já pediram de maneiras distintas, seja em aulas, seja dentro do Instagram, seja no Facebook, seja aqui no canal, em todos os lugares. As pessoas sempre pedem uma série sobre o grafo do desejo. Então nós vamos fazer sim uma grande série sobre o grafo do desejo. Vai ser uma série relativamente longa, porque o grafo do desejo é muito complexo. Então nós vamos fazer, a partir do nosso vídeo 100, que é o nosso vídeo da semana que vem, vários vídeos sobre o grafo do desejo do Lacan, ok? Espero encontrar vocês lá nessa nossa nova série. Mas até lá, vou pedir para vocês a mesma coisa de sempre, né? Curte aí, dá o seu joinha, se inscreve no canal, marca o sininho, deixa o seu comentário, deixa suas questões, deixa seus pedidos, fala do tema tal, faça como a Rosângela, que pediu para a gente falar da ansiedade. E tá, onde vocês quiserem, não precisa ser só aqui no YouTube, pode ser nas nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook, Twitter.
Fica à vontade, pode ser no nosso site, lá também tem um link lá para você mandar e-mails para a gente e tal, que é o psicanaliseafins.com.br, lá tem um pouco do nosso trabalho, dos nossos cursos e tudo mais, ok? Vou ficar aguardando esse contato de vocês para a gente se encontrar e poder conversar mais ainda sobre isso. E a partir da semana que vem, uma nova série sobre o grafo do desejo. Um grande abraço e até a próxima!